Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da filosofia do individualismo, que estava surgindo ali com o desenvolvimento do capitalismo ainda no período mercantilista. Bom, com o desenvolvimento do sistema econômico capitalista, aquela visão mercantilista estava se tornando insatisfatória. Isso porque a diferença de preço, a diferença entre os preços relativos das diversas regiões estava diminuindo, justamente devido ao aumento da concorrência. Isso fazia com que, obviamente, a taxa de lucro dos capitalistas comerciantes acabassem caindo. Afinal, a atividade comercial nessa época consistia em se comprar barato em determinada região, transportar e vender mais caro em outra região. Só que isso, infelizmente, estava se tornando mais difícil no sentido de que os lucros estavam cada vez menores, principalmente dentro dos próprios estados-nação. O aumento da concorrência fez com que realmente os preços acabassem sendo um tanto nivelados. E essa queda do lucro, advindo das diferenças dos preços nas diversas regiões, fez com que o capitalista comerciante adentrasse também ao processo produtivo. Outra razão para o capitalista se apossar também do processo de produção. Bom, essa integração do controle capitalista no processo produtivo leva ao sistema doméstico de trabalho, já foi visto em alguns vídeos aqui no canal. O sistema doméstico de trabalho ele consiste, primeiramente, no capitalista fornecer os insumos e as matérias-primas para a produção, e com o tempo ele vai fornecendo ali os outros meios de produção necessários, com exceção, obviamente, da força de trabalho que é fornecida pelo artesão. Força de trabalho sendo a capacidade de exercer o trabalho, transformando assim os meios de produção em mercadorias. Bom, no século XVI as guildas estavam se tornando cada vez mais restritivas. Os mestres de corporação agora estavam deixando de exercer o trabalho junto dos artífices para, na verdade, organizar e controlar o processo produtivo. E isso os transformava-os em empregadores ou capitalistas. E com a restrição das guildas, os artífices que antes aspiravam a se tornar mestres, agora não tinham mais essa possibilidade. No início do século XVII, os capitalistas que estavam presentes apenas no processo produtivo, apenas no processo de produção, agora estavam se destinando também à atividade comercial. E isso fez com que as coisas mudassem um pouco. Segundo Maurice Dobb, isso deslocou o centro de gravidade socioeconômico inglês. E os interesses dessa classe capitalista que estava adentrando a atividade comercial era completamente diferente dos interesses dos antigos mercadores capitalistas. E juntamente com essa classe de capitalistas adentrando ao comércio, surge um segmento de autores, pensadores, filósofos e economistas que rejeitam a visão paternalista do Estado, que rejeitam as regulamentações estatais que protegem determinado grupo em detrimento de toda uma classe. E com isso acabam formulando uma nova filosofia, a filosofia do individualismo. Essa nova filosofia gerou uma mudança de visão, gerou a mudança de visão de que os preços e os lucros não são de fato determinados pelas forças de oferta e demanda do mercado, nem pela utilidade das mercadorias. Essa era uma visão essencialmente mercantilista. A visão agora era de que os preços e os lucros eram determinados pelo processo produtivo, sendo os preços determinados pelas condições de produção e os lucros auferidos do processo produtivo. No final do século XVII, um grupo cada vez maior de capitalistas estava sendo diretamente impactado pelas restrições e pelas regulamentações mercantilistas, que impactavam muito os negócios e que acabava beneficiando na realidade as companhias de comércio. Dessa forma, os capitalistas queriam se livrar dessas regulamentações, dessas restrições, de todo esse arcabouço mercantilista que estava impedindo as suas ambições pelo lucro e outras ambições econômicas também. Além disso, eles também condenavam a visão que não concordava com o comportamento aquisitivo, comportamento ambicioso, e também com a vontade de acumular riquezas. Justamente porque a economia de mercado capitalista necessita de um comportamento baseado na iniciativa individual, no comportamento aquisitivo, maximizador, sendo os motivos pessoais e egoístas a base da ação do homem no mercado. Dessa forma, a ação humana está relacionada diretamente com a autopreservação, o comportamento egoísta. Robert Filmer já apontava que essa ideia da liberdade natural era uma ideia nova, plausível e também muito perigosa, com implicações anarquistas. Thomas Hobbes, em O Leviatã, apontava que todos os motivos humanos advinham de um desejo por tudo que promovesse
o movimento vital do organismo, né? O movimento vital do homem. Dessa forma, todos os motivos humanos, mesmo a compaixão, eram em realidade diversas formas de auto-interesse disfarçadas pelo homem. Portanto, a tristeza com a calamidade dos outros é piedade e deriva da imaginação de que essa mesma calamidade pode acontecer consigo mesmo. E assim é chamada de compaixão ou solidariedade. Então, os capitalistas, inibidos e limitados em sua busca pelo lucro e demais questões econômicas, devido às restrições e regulamentações mercantilistas, estavam se baseando em uma doutrina individualista. A maioria destes autores, pensadores, filósofos e economistas mercantilistas que estavam fundamentando uma nova filosofia do individualismo, na realidade eram capitalistas, que estavam estabelecendo as bases para o que seria conhecido posteriormente como o liberalismo clássico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!